Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Antônio Cristiano, faço parte do projeto Evangelizador Missionário por Amor e nós estaremos lançando, todas as quartas-feiras, um vídeo falando sobre as indulgências. E hoje nós temos a graça de receber o Padre Carlos, ele que é da Diocese de Ribeirão Preto, ele vai dar uma introdução sobre o que é as indulgências. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu quero convidar você a nós rezarmos, pedirmos o Espírito Santo sobre nós, pedir o Espírito Santo sobre a nossa família, pedir o Espírito Santo sobre toda a Santa Igreja. Por isso nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado e querido, em nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, para que nós possamos, através do Teu Santo Espírito, nos aprofundar na nossa fé, nos aprofundar naquilo que a Igreja nos ensina, naquilo que é sinal de salvação para nós. Nós queremos, através do Teu Santo Espírito, Pai amado e querido, fazer a Tua vontade. Através do Teu Santo Espírito, nós queremos cumprir o vosso mandato. Nós queremos chegar até o céu, nós queremos contemplar a vossa face. Por isso envia sobre nós, Senhor, Teu Espírito Santo, envia sobre todos aqueles que estão preparando esses vídeos, sobre todos aqueles que estão editando, sobre todo esse projeto, sobre todos aqueles que vão ter contato com esta formação, com esses vídeos formativos. Por isso, Pai amado e querido, nós te pedimos, envia sobre nós o Teu Espírito Santo. Envia sobre as nossas vidas, envia sobre o mundo inteiro o Teu Shekinah, envia sobre a Tua Igreja para que suscite homens e mulheres, jovens que busquem a evangelização, que busquem levar a Tua palavra até os confins da terra, que use os meios de comunicação para evangelizar. Por isso, Espírito Santo, o Senhor que nos santifica, o Senhor que nos capacita para a missão, o Senhor que nos envia, vem sobre nós neste momento, vem sobre as nossas vidas, vem sobre a vida de todos aqueles que rezam conosco, sobre a vida de todos aqueles que têm contato com este projeto. Por isso nós te pedimos, Pai amado e querido, envia sobre nós o Teu Espírito Santo. Uria mandalarie, Uria mandalarie, Lalaria mandaria 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 mandarie, Urie lalarie, Lalarie, Lalaria lalá. E nós queremos entregar tudo isso ao Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria, a Virgem de Pentecostes, entregar esses vídeos, entregar esse projeto, entregar a vida do Padre Carlos, deste irmão que nos ajuda nestas formações, que nos ajuda nesta evangelização. Por isso, nós queremos consagrar a nossa vida, consagrar essa série de vídeos sob a proteção da Virgem de Pentecostes, ela que é padroeira deste projeto, ela que intercede por cada membro deste projeto, que prepara cada coisa para chegar até o coração do Teu povo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Bem-aventurado Carlos Acuti, rogai por nós. E acompanhe agora o primeiro vídeo onde nós iremos falar sobre as indulgências. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Padre Carlos Alberto, da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Sou vigário paroquial na paróquia Jesus Misericordioso, Santa de Virgens. E é uma alegria muito grande participar desse momento com vocês, de formação. E nós vamos ter 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo nós faremos uma pequena introdução a respeito das indulgências, o que são as indulgências. E depois, no próximo vídeo, nós vamos ver, o que são
de fato essas indulgências, para que elas servem, aonde elas nos conduzem. Então vamos lá. Indulgência provém do indulgio, né? Ou seja, para ser gentil. É a remissão total ou parcial de uma pena temporal devida para a justiça de Deus, pelos pecados que foram perdoados, ou seja, do mal causado como consequência do pecado já perdoado através da confissão. Então você pode dizer assim, mas se eu confessar eu não sou perdoado? Sim, você é perdoado, mas existe a consequência desse pecado. Nós muitas vezes não entendemos isso, que eu sou perdoado do meu pecado, mas como tudo na vida, ele tem uma consequência. Então eu tenho que entender que quando eu confesso, meu perdão já existe. Só que no mundo espiritual, vamos assim dizer, eu tenho a consequência dele. Então, a igreja vem com a indulgência para que nós possamos ser livres dessas consequências. A Igreja Católica, no exercício do poder das chaves por meio da aplicação dos superabundantes méritos de Cristo e dos santos, por algum motivo justo e razoável, embora no sacramento da penitência a culpa é removida e com ele o castigo eterno aos pecados mortais, ainda permanece a pena temporal, exigida pela justiça divina. E essa exigência deve ser cumprida na vida presente ou depois da morte, isto é, no purgatório. Uma indulgência oferece ao pecador penitente meios para cumprir esta dívida durante sua vida na terra, reparando o mal que teria sido cometido pelo pecado. Ou seja, o pecado, ele é um mal e nós temos a consequência dele. Na palavra está escrito, né? A paga do pecado é a morte. Mas não é somente a morte física, é a morte espiritual. É a morte de uma vida que pode ser uma vida tranquila, uma vida melhor. Quando nós escolhemos o pecado, nós temos que ter a clareza e a certeza de que nós vamos ter consequências para os mesmos. Então a indulgência, ela vem tirar isso de nós, né? Essas consequências, tanto nessa vida quanto na outra vida, né? Na eternidade. A Igreja Católica, a partir do século III, com as autoridades eclesiais, concediam aos católicos indulgências para reduzirem as penas severas e longas. Ou seja, nós sabemos que lá no começo, né, as penitências eram muito severas e às vezes de longa duração. Então, com isso, a partir também lá do século IV, com o Concílio de Borgonha, isso começou a mudar. Por quê? As penitências ficaram mais leves. Qual eram as penitências oferecidas? Oração, jejum, esmolas, né? Toda vez que o fiel pecador fosse se confessar, né, ele recebia como penitência não mais aquelas penitências longas, severas, mas sim penitências mais leves. Porém, né, também no século X, as indulgências, elas consistiam em donativos piedosos. Como assim? Muitas vezes a penitência era uma peregrinação, né, e obras boas, né, fazer uma peregrinação, né, algum lugar santo, algum lugar, né, de oração, e fazer uma obra boa, né, fazer alguma coisa que realmente tirasse, né, essa culpa. Em 1300, o Papa Bonifácio VIII, ele instituiu o primeiro jubileu, o jubileu cristão, por uma bula que se chama Antiquário Fi Relatio, que concedeu indulgência extraordinária e plenária aos fiéis que fizessem uma peregrinação a Roma ao túmulo de São Pedro. Então, todos aqueles fiéis que fossem a Roma, fizessem uma visita de ao túmulo de São Pedro, eles recebiam a indulgência extraordinária. Ali, o que é extra, né? É além do ordinário. E plenária, né? Plena, total, né? A partir de então, e a anunciação de uma indulgência extraordinária foram comemorados com uma periodicidade de 50 anos, né? Que baseava-se no costume judeus. As esmolas das indulgências, como elas eram utilizadas? Elas eram utilizadas em obras de caridade.
como os hospitais, naquela época, as lepras, né, os leprosários que existiam, né, nas igrejas, nos hospitais, escolas, né, instituições beneficentes que ajudavam o povo. Muito bem. Depois nós vamos ver, não é, como que a igreja, a doutrina católica, as indulgências foram sendo colocadas, né? Eu quero citar aqui um exemplo, né, que diz assim para nós: outro exemplo é o da tábua com pregos. Nossa vida é comparada a uma tábua que tem pregos. Os pecados que são retirados no sacramento da penitência, restando todavia os furos, os buracos, que precisam ser tapados por obras de mortificação, procurada penitência imposta e as penas da vida. Olha que interessante, né? Ele fala que o pecado, não é? Eles são como uma tábua cheia de pregos. Quando a gente peca, a gente vai martelando aqueles pregos. Mas quando eu tiro os pregos, o que existe ali? Buracos. Existem as consequências daquela martelada, daqueles pregos que foram colocados. A indulgência, ela serve justamente para isso. As obras servem, principalmente as obras de mortificação, servem justamente para isso. Para nós ir tampando esses buracos durante a nossa vida, né? Nós acreditamos que a salvação, ela só existe através de Jesus Cristo, não é? Que permite que o pecador fiel seja elevado ao céu. Ou seja, o batismo, né? E o batismo é o primeiro sacramento que nos purifica do pecado original, né? Que de onde, claro, se origina todos os outros pecados, mas quando nós somos batizados, nós somos limpos desse pecado original que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Então veja, através do batismo, através desta água que purifica, nós já estamos livres. Porém, nós não deixamos a raiz do pecado, né? O pecado, ele continua existindo na nossa vida e ele é uma luta. Nós somos purificados do pecado original, mas nós não deixamos o pecado de ser pecadores. Por quê? Durante ao longo da vida, nós vamos cometendo alguns delitos, alguns erros que são chamados de pecado. E o pecado é quando nós dizemos não à graça de Deus na nossa vida, quando nós estamos fora da graça de Deus, né? Mas nós somos, por Deus, livres para as nossas escolhas. Mas como eu disse lá no começo, as nossas escolhas, elas nos levam às consequências. Por isso, o pecado, ele precisa ser confessado, ele precisa ter esse arrependimento. E aí, quando existe a confissão, o arrependimento, quando existe a indulgência, né? E nós estamos no ano de São José, ao qual o Papa também concedeu a indulgência, né? Para nós precisamos buscar essa oportunidade de limpar o nosso coração, limpar a nossa alma, limpar a nossa vida, para que nós possamos alcançar o céu, que é o desejo de Cristo. Cristo veio ao mundo justamente para que nós, reconciliados com o Pai, devolvesse a dignidade que nos foi tirada pelo pecado. Então, por isso que nós precisamos viver as indulgências na nossa vida, né? E o que nos faz, né? A indulgência também, ela nos tira do purgatório, né? A indulgência nos tira do purgatório. Então, quando nós formos nos encontrar com o Senhor, né, nós vamos... Olha só, o perdão total da pena temporal é chamada de indulgência plenária. As demais são indulgências parciais. As indulgências parciais possuem um certo número de dias, significando que se o fiel rezar uma oração indulgenciada 300 dias, cumprindo as condições ordinárias, confissão, comunhão e visita a uma igreja ou oratório público, terá pago 300 dias de sua pena temporal, né? Em resposta às sugestões feitas pelo Concílio Vaticano II, o Papa VI esclareceu indulgências escrevendo: indulgências não podem ser adquiridas sem uma sincera conversão
de perspectivas de unidade com Deus. Ou seja, gente, nós não podemos receber as indulgências se nós não recebemos as indulgências se o nosso coração não estiver devidamente convertido. Para eu receber uma indulgência, eu preciso buscar a confissão, eu preciso buscar a oração e eu preciso buscar, sobretudo, a conversão. Não é simplesmente dizer assim: eu vou receber as indulgências plenárias, a indulgência plenária, então agora eu não vou mais para o purgatório. Calma, se não existiu uma conversão verdadeira, uma luta de não fazer mais aquele pecado, porque todos nós pecamos, mas nós precisamos lutar contra esses pecados para que eles deixem de existir na nossa vida. Olha o que não é indulgência. Não é uma permissão para cometer o pecado, nem o perdão futuro, nem o perdão do futuro pecado que poderia ser concedida por qualquer poder. Não é o perdão da culpa do pecado, pois supõe que o pecado já foi perdoado. Não é uma isenção de qualquer lei ou dever. Pelo contrário, significa um pagamento mais completo da dívida que o pecador deve a Deus. Não confere imunidade contra a tentação ou remove a possibilidade de lapsos subsequentes do pecado. Muito menos uma indulgência é a compra de um perdão, que assegura ao comprador a salvação ou libera a alma de outro do purgatório. Nós vimos, a citação do Papa Francisco no Ano Santo, quando lá em 2015, 2016, nós vivemos esse Ano Santo, o ano e que ele dizia assim: para obter e viver a indulgência, os fiéis são chamados a realizar uma breve peregrinação à Porta Santa, aberta em cada catedral ou nas igrejas estabelecidas pelos bispos diocesanos e nas 4 basílicas papais em Roma, com o sinal do profundo desejo de verdadeira conversão. Estabeleço igualmente que se possa obter indulgências nos santuários onde se abrir a porta da misericórdia e nas igrejas que tradicionalmente são identificadas como jubilares. Ou seja, o Papa abriu as igrejas, as portas santas, e nós tivemos a oportunidade de passar por elas nesses anos de 2015, 2016, a partir do dia 8 de dezembro de 2015 ao dia 20 de novembro de 2016, terminando com a solenidade de Cristo Rei. Então, é isso, meus amados. É isso, Isso são as indulgências. Claro que teria muito mais aqui, mas não vou me alongar nesse primeiro vídeo. E sim, é dar uma pequena explanação do que são essas indulgências, porque nós vamos ver agora, no próximo vídeo, o que são as indulgências plenárias, como elas se constituem. Então, convido você a já ver o próximo vídeo para que nós possamos partilhar ainda mais, dessa riqueza que é a nossa igreja. Aproveitando o ano de São José, busque a sua indulgência plenária. Busque a sua indulgência. Lembrando, a indulgência, ela vem à nossa vida através de uma verdadeira conversão. Que Deus abençoe.